Orientação da criança. Capítulo 25. Simplicidade. Educar com simplicidade natural. Os pequeninos devem ser educados com uma simplicidade infantil. Devem ser ensinados a estar contentes com os pequenos e úteis deveres e com os prazeres e experiências próprios de sua idade. As crianças correspondem à erva da parábola, e a erva tem uma beleza toda peculiar. As crianças não devem ser forçadas a uma maturidade precoce, mas tanto quanto possível devem reter a frescura e a graça de seus tenros anos. Quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de estímulos artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico e mental e para a força espiritual. Devem os pais, pelo seu exemplo, incentivar a formação de atos de simplicidade e afastar os filhos de uma vida artificial para uma vida natural. As crianças mais atraentes. As crianças que são naturais e não afetadas são mais atraentes. Não é prudente ter as crianças em especial consideração. Não deve ser encorajada a vaidade, louvando seu aspecto, suas palavras ou ações. Tampouco devem vestir-se de maneira cara ou pomposa. Isso alimenta nelas o orgulho e desperta inveja no coração de seus companheiros. Ensinai às crianças que o verdadeiro adorno não é o exterior. O enfeite não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O segredo do verdadeiro encanto. Deve-se ensinar às moças que o verdadeiro encanto da feminilidade não consiste apenas na beleza da forma ou do aspecto, ou na posse de realizações, mas no espírito manso e quieto, na paciência, generosidade, bondade e na prontidão para fazer algo pelos outros e sofrer por eles. Devem ser ensinadas a trabalhar, a estudar para algum propósito, a viver por algum objetivo, a confiar em Deus e a temê-lo, e a respeitar aos pais. Assim, ao avançarem em anos, tornar-se-ão mais puras, mais confiantes em si e amadas. Será impossível desprezar tal mulher. Ela escapará às tentações e provas que têm sido a ruína de tantos. Sementes de vaidade. Em muitas famílias, as sementes da vaidade e do egoísmo são semeadas no coração dos filhos quase durante a infância. Seus engenhosos ditos e feitos são comentados e louvados na sua presença e repetidos a outros com exagero. Os pequeninos notam isso e ficam inflados de importância própria. Atrevem-se a interromper as conversas e se tornam atrevidos e insolentes. A lisonja e a condescendência alimentam-lhes a vaidade e a obstinação, até que o mais novo, com não pouca frequência, governa toda a família, inclusive o pai e a mãe. A disposição formada por esta sorte de ensino não pode ser posta de lado ao alcançar a criança um juízo mais maduro. Cresce com seu crescimento e o que poderia ter parecido esperteza no bebê torna-se desprezível e ímpio no homem ou mulher. Procuram governar sobre seus companheiros e, se qualquer deles recusa ceder à sua vontade, consideram-se ofendidos ou insultados. Isso se dá porque, para seu prejuízo, mostrou-se condescendência para com eles na juventude, em vez de lhes ser ensinada a abnegação necessária para suportar as durezas e lutas da vida. Não incentivar o amor ao elogio. As crianças necessitam receber demonstrações de apreço, simpatia, animação, mas se deve ter cuidado e não alimentar nelas o amor ao elogio. Os pais ou professores que tenham em vista o verdadeiro ideal do caráter e as possibilidades de o alcançar não podem acariciar ou estimular o sentimento de presunção. Não encorajarão nos jovens o desejo de exibir sua habilidade ou perfeição. Aquele que olha para o que é mais alto do que ele próprio há de ser humilde. Contudo, possuirá aquela dignidade que não se envergonha ou se confunde ante uma exibição exterior ou grandeza humana. Simplicidade no regime alimentar e vestuário.
Os pais têm um dever sagrado a cumprir, ensinando os filhos a auxiliarem nos encargos do lar, a estarem contentes com alimentos singelos e simples e vestuário limpo e pouco dispendioso. Oh, se as mães e os pais reconhecessem sua responsabilidade e que têm de dar contas diante de Deus! Que mudança se operaria na sociedade? Os filhos não seriam estragados, sendo elogiados e mimados ou tornados vãos pela condescendência no vestuário. Ensinar simplicidade e confiança. Devemos ensinar aos nossos filhos lições de simplicidade e confiança. Devemos ensinar-lhes a amar, temer e obedecer ao seu Criador. Em todos os planos e propósitos da vida, deve a sua glória ser considerada suprema. Seu amor deve ser a mola principal de cada ação. Cristo, nosso exemplo. Jesus, nosso Redentor, andou na terra com a dignidade de um rei. Era contudo manso e humilde de coração. Era uma luz e uma bênção em todo o lar, porque levava alegria, esperança e coragem. Oh, que possamos ficar satisfeitos com menos anseios do coração, menos apego por coisas difíceis de serem obtidas para embelezar nossos lares, enquanto que Deus avalia acima de joias, um espírito manso e quieto não é acariciado. A graça da simplicidade, mansidão e verdadeira afeição faria um paraíso do mais humilde lar. É melhor suportar alegremente cada inconveniência do que perder a paz e o contentamento.